Em geografia, nós vamos estudar um aspecto do mundo atual chamado globalização, né? Globalização. Alguns chamam de globalismo, está muito na moda também. A turma mais aí da direita chama de globalismo, né? Mas a apostila de vocês traz como o mundo global. Então, esse é um processo de eliminação das fronteiras, eliminação das barreiras, né? Em alguns casos extremos, certos estudiosos chegam a falar até mesmo no desaparecimento do Estado Nacional, né? Para se referir a essa questão da globalização. Deixa eu pegar aqui. Ai, ai. Eu vou começar aqui. Caderno 2, aula 7, página 339, tá? Caderno 2, aula 7, página 339. Parece, pelo que eu entendi no documento que a dona Amélia nos mandou, que só vai cair até a aula 6 na prova de vocês, né? Então vai ser cobrado só até a aula 6 na P1. Mas enfim, né? Então, página 339. Nossa, isso aqui é uma borboleta? Parece um corvo que está voando aqui atrás. Que horror. Morro de medo de borboleta que voa assim. Muito bem. Vamos começar? Olha lá. Então, a globalização. É, a apostila de vocês é muito interessante nesse caso, que ela traz o fenômeno da globalização sob o ponto de vista, o fenômeno da globalização sob o ponto de vista da dependência e da interdependência. Eu achei muito bacana essa abordagem do, do fenômeno globalização a partir da perspectiva da interdependência, né? Então, é uma maneira até diferente, né, de, de enxergar. Vamos ver. Começando então, olha lá, essa interdependência que já nasce lá nas grandes navegações. É uma complementaridade econômica entre as diversas regiões do globo. Só que é preciso entender que essa complementaridade, ela nunca foi uma complementaridade igualitária. Nunca foi, né? Ela sempre foi uma complementaridade em que um lado leva vantagem e outro lado perde. É uma troca comercial desfavorável, né? Por isso que a gente fala em o Milton Santos, né, o grande geógrafo brasileiro, Milton Santos, falava em globalizar e ser globalizado, né? Quer dizer, há uma diferença qualitativa fundamental entre globalizar, estar numa situação hegemônica dentro do processo e ser globalizado, né? E fazer parte de um grupo de países que tem que fornecer os produtos, tem que aceitar o que é mandado, enfim, tem que se conformar com a sua situação. Então, aí, de novo, nós temos hegemonia e falta de hegemonia. Os grandes fatores que possibilitaram a globalização de tudo, né? Globalização cultural, troca de mercadorias, serviços, globalização das doenças. O Covid-19 dificilmente teria esse alcance se não fosse a globalização, né? Embora a gente tenha assistido ao longo da história outras pandemias, nenhuma delas se espalhou de uma forma tão absolutamente rápida quanto essa, né? E num caráter tão global, aproveitando o termo. Então, há que se considerar também um dos aspectos negativos da globalização, a globalização também das doenças, a globalização da miséria, tá? O avanço das redes de comunicação, inclusive as redes de comunicação
imateriais, né? Essas redes de comunicação associadas à internet. Eu vou fechar ali, senão se essa borboleta entrar aqui, eu vou entrar em pânico. E eu, quando eu entro em pânico, assim, eu dou muita pinta, sabe? Eu sou aquele. Eu dou muita pinta quando eu entro em pânico. Então é melhor não me arriscar. Evitar esse constrangimento. Muito bem. E então, essas trocas de informação também são importantes, né? Quando a gente fala aqui em avanço das redes de comunicação, são redes de comunicação material e imaterial. Hoje em dia, ganha-se muito mais dinheiro com a imaterialidade da informação transmitida através das redes do que com mercadorias aí, soja, milho, minério de ferro, tá? Então você ganha muito mais dinheiro com tecnologia e informação, certo? Avanços tecnológicos que permitem, por exemplo, descobrir um fenômeno que até então não existia, a instantaneidade do mundo, o mundo instantâneo, o mundo que passa a, a, a ter um caráter de absoluto, quer dizer, você sabe tudo que acontece a cada momento. Agora, por exemplo, eu estava assistindo, morreu na flor da idade o marido da rainha Elizabeth, o príncipe Philip, né? Morreu aos 99 anos de idade, tá? Outro dia eu publiquei até, compartilhei, né, uma foto dele. O bicho parecia o Drácula, né, antes de chupar o sangue das pessoas. Então, morreu. E ele morreu lá, a gente já está sabendo aqui, já estão fazendo aí as reportagens e tal. Isso antigamente não era assim. Se vocês se lembrarem, por exemplo, do fato de que quando Dom Pedro II foi embora do Brasil, em novembro de 1889, né, a notícia só chegou no Mato Grosso em fevereiro de 1890. E na capital do Mato Grosso, no dia em que estava se comemorando o aniversário do imperador. No mesmo país, uma notícia demorava 3 meses para circular. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, graças à globalização, graças aos avanços tecnológicos, à automação, às redes de fibra ótica que transferem informação de um ponto a outro à velocidade da luz, nós conseguimos fazer aí, né, a computação em nuvem, nós conseguimos ter essa instantaneidade no mundo. Essa invenção Estado Nacional, com suas fronteiras e tal, passam a, a ser meio secundárias, porque, na verdade, alguns autores dizem que as fronteiras só existem mesmo para impedir que pessoas vão de um lugar para o outro, pessoas passem de um país para o outro. Tá? Só por isso que ainda existem fronteiras, porque informação, mercadoria, serviços, isso circula quase que livremente no mundo todo. É só para conter as pessoas mesmo no seu quadrado, né? Para que o brasileiro não decida ir para a Europa, para que o africano não decida ir para os Estados Unidos, né? Para evitar a invasão dos bárbaros do Sul. Os bárbaros do Sul que somos nós. Mas de resto, o Estado Nacional já não tem mais controle praticamente nenhum sobre o que entra e o que sai dentro da sua, para dentro do seu território. Né? Não, não tem como controlar fluxo de informação, fluxo financeiro, não tem, não tem. É só mesmo para manter as pessoas quietinhas no seu lugar. A grande questão é que, como eu vinha dizendo, né, nem todos nem todos os serviços, nem todas as mercadorias são trocadas de forma igualitária, né? O que nós temos é uma desigualdade muito grande, tá? Essa desigualdade que aumentou após a globalização, tá? Nós nós precisamos utilizar a tecnologia que eles criam. Nós damos nossa aula no Meet do Google, né? Se eles decidirem que não é mais, eles cortam tudo isso aí, a gente não tem mais aula, né? E assim por diante. É o imperialismo digital agora, né?
das redes sociais, das redes de comunicação. Então, a internet virou um novo, e as empresas associadas que usam a internet como veículo dentro da globalização, a internet se transformou aí na nova ferramenta do imperialismo, né? Como em outra época já foi o espelhinho, já foi o colarzinho de contas que davam para o índio, o pano colorido, agora é a internet, agora é a prestação de serviços de informação, é a tecnologia. Tá? O que nos sobrou é isso aqui, ó, fornecer matéria-prima ou mão de obra a baixo custo para os países desenvolvidos. Né? Na festa da globalização, quem é de país pobre só vai pela entrada de serviço, pela entrada lateral. Né? Olha, não era isso que eu esperava quando eles falaram sobre globalização, você ser bombardeado com todo tipo de produto, tá? Sem ter controle nenhum sobre aquilo que cai aí sobre você, sem poder escolher, sem poder, enfim, ter um mínimo de identidade e de dignidade garantida nas suas escolhas. A festa da globalização ela é bem desigual de acordo com o país, né? Olha o que sobra para nós. Exportar, por exemplo, produtos de café da manhã, né? Exportar laranja, farelo de laranja, exportar café, açúcar, cacau, tá? Então, os países desenvolvidos dentro dessa nova divisão internacional do trabalho nos mandam produtos e tecnologia, tá? A produtos industrializados a preços elevados. Eles mandam também para nós as transnacionais, em que nós seremos as filiais, né? E ainda damos graças a Deus, porque você pega o Brasil, por exemplo, agora ele está se desindustrializando. Nós estamos perdendo transnacionais. Estamos doidos por causa disso. A Ford está fechando, a LG Celular está fechando, a 3M fechou, enfim, um monte de empresa indo embora. É a desindustrialização. Essas transnacionais estão buscando, dentro do paradigma da localização industrial baseada no maior lucro, estão buscando lugares onde elas consigam maior lucratividade com o menor custo possível. Tá? Infelizmente, é essa teoria aí que a gente está vendo, né? Uma fábrica de iPads, olha que legal. Então, é mais ou menos isso que está sobrando para a gente. E esse abismo piora, porque os países desenvolvidos, pela própria transferência de lucro das transnacionais, né, das filiais para as matrizes, transferência de lucro, pela própria, pelo próprio deslocamento de mão de obra qualificada, a fuga de cérebros, que vai atingir vocês. Vocês vão sair do Brasil, vão trabalhar lá fora, tá? Muitos de vocês, e vão ajudar aqueles países para onde vocês vão, da Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, vocês vão ajudar aqueles países a se desenvolver. Né? Então, eles têm o dinheiro, eles têm o capital humano, e aí eles investem mais em pesquisa e desenvolvimento, empurram para a gente a produção, ou pior, empurram para a gente o consumo desses produtos aí, tá? Desses produtos altamente tecnificados que eles desenvolvem, criam o conceito, criam o marketing, criam a, a engenharia, prototipam ele e mandam para ser produzido em países subdesenvolvidos. Tá? Isso alarga, isso piora ainda mais o abismo, né, entre os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Não tem jeito, não tem jeito. A ideia da soberania do Estado Nacional vai desaparecendo. O Estado moderno não consegue mais, por exemplo, ter controle nem sobre os fluxos informacionais e financeiros. Veja, tem até o famoso dinheiro de motel, né? Já devem ter ouvido falar. Acho que aí na possibilidade de vocês aparece como smart money, uma coisa assim.
o dinheiro passa a noite no seu país, depois vai embora, né? É o dinheiro de motel, ele vai para outro país para ser investido em outro lugar. E o dinheiro fica rendendo, então, 24 horas por dia. As grandes empresas, para evitar, por exemplo, espionagem industrial, ou tentar evitar, elas têm suas próprias redes de comunicação informatizada, sua própria internet, né? Na verdade, seria uma intranet, tá? De tal forma que o Estado não tem controle sobre o que acontece aí, né? Sem contar os valores, né? Os valores culturais que inundam os países subdesenvolvidos a partir dos países desenvolvidos graças à globalização. Então são várias redes que vão se sobrepondo e o Estado Nacional, na sua lentidão e com seus instrumentos, não consegue dar conta desse dinamismo, né? A lei, ela está sempre, a fiscalização, a lei está sempre atrás, né, do fato. Não tem como chegar. No final, nós ficamos aí dominados mesmo pelas transnacionais e pelos seus interesses, tá? Então, a globalização exercendo aí, ó, o deslocamento das fronteiras. Não há mais fronteiras. Não há mais. Na realidade, como eu disse, a fronteira é só para que eu, que não não desperto nenhum interesse, né? Pessoas como eu que não despertam nenhum interesse em países desenvolvidos, né? Para me manter aqui, quieto, no meu país, para que eu não queira ir para um país desenvolvido participar, mesmo que pela entrada de serviço, da festa da globalização. E para poder absorver só aquelas pessoas que os países desenvolvidos querem, né? Então, pessoas como vocês, como sempre digo, né? Pessoas com boa formação, pessoas que não têm problemas de saúde, pessoas que têm a profissão que interessa para eles. E aí vocês vão lá trabalhar e vão ganhar em dólar, e vão ganhar em euro. Pô, sejam felizes, né? Sejam felizes e vão ajudar esses países a se desenvolver ainda mais. Tá? Olha aí, a Sony, né? Sede da Sony lá no Japão. A Sony que já anunciou também que vai encerrar suas atividades no Brasil. Mais uma delas. Né? E o que sobra para o Estado? Esse é um papel, essa é uma pergunta importante, né? O que sobra ao Estado Nacional, que a gente está estudando lá em sociologia? Ao Estado, pessoal, sobra bem pouco, bem pouco. Na verdade, o Estado, nos dias de hoje, serve mais para fornecer terreno, infraestrutura, galpão, enfim, formas de comercialização, financiamento, para ver se consegue atrair transnacionais para o seu território. Tá? E assim é que o Estado vai abrindo mão da sua soberania em troca de emprego e investimento. Né? E mesmo renúncia fiscal, né? O Estado abre mão da sua arrecadação para atrair transnacionais. Ele dá lá, sei lá, 20 anos de isenção para uma empresa se abrir uma fábrica no seu país, ou no seu estado, ou no seu município. Tá? E aí essa empresa fica chantageando o Estado. E por que o Estado faz isso? Porque junto com a empresa vem os empregos, vem os consumidores, que vão pagar impostos de outras formas. Né? Então, no todo, o Estado acaba ganhando com isso. Mas ele fica meio que refém dessas empresas aí e da globalização como um todo. Tá? Aí tem uns exercícios que depois a gente dá uma olhadinha. Tá? Então, essa aí, pessoal, é a aula número 7, né? É a aula número 7 de globalização. Depois eu vou pedir para vocês fazerem esses dois exercícios e aí na próxima aula de geografia a gente comenta, tá bom? Agora, eu vou pedir a vocês um pouquinho mais de paciência para ficarem comigo, sempre pedindo para que vocês assinem a lista de presença, né? Para que a gente possa
conferir quem está e quem não está. Vou passar mais uma vez a lista de presença aqui, ó. E nós vamos para uma aula de história agora, tá bom? Por favor, peço a vocês essa deferência para que a gente possa trabalhar essa aulinha de história aqui, ó. É uma aula de história do Brasil. É a última aula de história do caderno número 2, tá? É a aula número 8 de história do Brasil, que trata exatamente do primeiro reinado. Por sinal, o primeiro reinado é quando o Estado brasileiro, ó, estamos falando bastante em papel do Estado e tal, na aula de globalização, né? É a hora em que o Estado brasileiro começa a se compor, né? É o primeiro reinado brasileiro. Está lá na página 273 do caderno 2. Se vocês puderem ir para lá, eu agradeço. O primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, logo após, né, a volta da família real para Portugal, é chamado de período de crise geral e transição. Olha que nome pouco otimista, né? Crise geral e transição. Ele envolve, então, uma crise de caráter político, um confronto entre Dom Pedro I e as elites brasileiras, ou seja, o mesmo fator que colocou Dom Pedro I no poder, que era ser uma figura ideal para o partido português, o partido brasileiro e os exaltados, a classe média, a elite agrária brasileira e os grandes comerciantes portugueses, faz com que, durante o primeiro reinado, isso se transforme numa desvantagem, porque ele fica meio acuado entre essas várias forças políticas da coalizão que o colocaram no poder e acaba se perdendo. E acaba sendo, inclusive, depois eliminado do poder. Tem que abdicar em favor do seu filho. Também nós temos um conflito político em função do desejo e também a falta de habilidade, né? Habilidade de Dom Pedro lidar com uma oposição, já que ele queria impor a sua vontade como rei absolutista, né? E a elite brasileira, do Partido Brasileiro, queria uma monarquia de caráter constitucional com limites ao poder do rei. Ele não aceitava isso. E aí esses conflitos acabam piorando a situação dele. Uma crise econômica provocada por fatores assim mais gerais, né? Como, por exemplo, o fato do Brasil não ter nenhum produto exportável de grande importância. Nesse momento, o café, vamos dizer assim, ainda não estava a pleno vapor, né? E a decadência dos nossos produtos tradicionais, como a cana-de-açúcar. Além disso, temos o fato de Dom João VI ter falido o Banco do Brasil quando foi embora para Portugal. Deixou o Banco do Brasil a zero, levou tudo embora. Então não tinha dinheiro nem para pagar os funcionários públicos, nem para pagar a mesada da Imperatriz Leopoldina, né? Maria Leopoldina, enfim. E também uma grande crise de falsificação que foi resolvida com endividamento junto à Inglaterra. Então, é um panorama realmente desastroso sob o ponto de vista econômico. Uma crise militar resultante da nossa derrota na Guerra da Cisplatina, quando nós perdemos o Uruguai, e também, né, por conta lá das despesas originadas dessa guerra, né? Dom Pedro acabou fazendo com que essa crise militar caísse no colo dele, quando decidiu ir lá para comandar as forças brasileiras que acabaram sendo derrotadas pelos uruguaios e argentinos. Então nós perdemos a Guerra da Cisplatina. Uma crise sucessória, quando o pai dele morreu lá em Portugal, Dom João VI morreu em Portugal, e Dom Pedro I era herdeiro, né? Era o primeiro na linha sucessória. Pois bem, ao ser o primeiro na linha sucessória, ele começa a ser pressionado pelo partido português para ir para lá, para governar, mesmo daqui, os dois países.
Ele tenta encontrar uma saída intermediária, nomeando a filha dele regente. Só que o irmão dele, lá em Portugal, não aceita isso e começa um conflito entre os dois. E, finalmente, as revoltas internas, como a Confederação do Equador, lá em Pernambuco, em 1824, que ele também resolveu muito mal, acabou mandando matar um dos grandes, o líder dessa revolução, né, o Frei Caneca, que era muito querido pelo povo. Então, uma série de crises que acabaram, olha, até em pouco tempo, né, devastando o poder de Dom Pedro I. Em apenas 9 anos, ele que em 22 era o nosso herói, né, o nosso libertador, em 1831 teve que sair à noite, fugido num navio da Marinha Inglesa. Tá? Então, tá lá. 1822, olha, ele se transforma em nosso primeiro imperador. Olha aqui o símbolo do poder dele, que beleza, né? Uma das mãos na coroa, outra mão na espada, né? Certo, pessoal? É uniforme militar, né? Mostrando aí todo o poder dele. Ao fundo, vocês podem notar, aqui, como sempre, o Pão de Açúcar lá do Rio de Janeiro, o Morro da Urca não está aparecendo, né? Mas aí sempre o Pão de Açúcar aparecendo. Dom Pedro que morava no palacete da Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. Muito bem. A princípio, a nossa independência foi reconhecida por diversos países. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi a Argentina, não foram os Estados Unidos. Tá? Logo na sequência, a Inglaterra, né, em troca da renovação dos tratados de comércio que beneficiavam os ingleses. Depois, Portugal, que reconheceu a nossa independência com aí o pagamento de uma multa, né, de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, um bom dinheiro para a época, né? E nós não tínhamos, e aí a Inglaterra já começou a nos endividar. E, finalmente, os Estados Unidos, só em 1824, é que reconhecem o Brasil como país independente. É um dos, dentro da chamada diplomacia hemisférica ocidental, era importante ter aí o reconhecimento do nosso grande irmão do norte. Então, um grande vizinho, a Argentina, a maior potência da época, a Inglaterra, a nossa ex-metrópole, Portugal, e o grande irmão do norte, os Estados Unidos, todos eles reconhecem, então, o Brasil pode agora existir enquanto nação. Só que internamente os problemas eram muito grandes. O sentido da independência era absolutamente excludente, marginalizando mesmo o povo, tá? Não fizemos reforma agrária. Aliás, manter o latifúndio e manter a escravidão, de alguma maneira, é considerado por certos autores, manter a escravidão e manter o latifúndio é considerado por certos autores como a condição sine qua non para que a elite agrária não promovesse uma fragmentação do nosso território, mantivesse o território do Brasil unido, tá? Então Dom Pedro consegue, através desse acordo pelo alto, fortemente costurado pelo José Bonifácio, né, fazer com que haja esse acordão aí, né, fazer com que o Brasil permaneça unido. Como eu disse já, ele era o cara certo para os três partidos, né? Para o Partido Brasileiro, que era o partido da elite agrária, que mais se beneficiou, né? Beneficiava, né? O Partido Português, que era o partido dos grandes comerciantes, diplomatas, burocratas, que ficaram aqui no Brasil depois que a família real foi embora, e que viam em Dom Pedro um cara que poderia aí assegurar os direitos deles, afinal de contas, Dom Pedro era um príncipe português. E o Partido Liberal exaltado do Joaquim Gonçalves Ledo, do Líbero Badaró, que desejava a república.
e via num Brasil independente um passo a mais na direção dessa república. O projeto do Partido Brasileiro, como eu já disse, era um projeto de uma monarquia constitucional que desse limites ao poder do imperador. Tá? Começa então aí o primeiro reinado. Dom Pedro, que já havia convocado uma constituinte em maio de 22, não aprova o projeto da Constituição mostrado para ele, da Constituição de 1823. Ele não aceita. Porque a Constituição de 1823, que não entrou em vigor, seria uma Constituição promulgada, limitava o poder dele, fazia com que o poder dele fosse limitado aí pelo Senado, pela Câmara, embora mantivesse voto censitário e tal. Não tinha nada de democrática essa Constituição, apenas limitava o poder do imperador. Né? Aqui nós vamos ter, como eu já contei para vocês, né, a famosa Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, as diversas crises econômicas e os problemas que se originaram da morte de Dom João VI. Tá? Então, essa primeira Constituição aqui vai fazer com que Dom Pedro não aceite o projeto. Ele vem com outro projeto, ele fecha o Congresso, ele fecha a Assembleia Constituinte, cerca os deputados que estavam lá dentro, com tropas e canhões apontados para o Congresso, e diz para que eles saiam de lá. Se eles não saírem de lá, ele vai mandar bombardear. Os deputados, então, corajosamente saem de lá, né, após a noite da agonia, e ele, Dom Pedro, impõe uma outra Constituição ao Brasil. Aí tem que prestar atenção. É a Constituição de 1824. Está aqui, ó. A Constituição outorgada de 1824. Tá? Nessa Constituição, a grande novidade é essa daqui, ó. O quarto poder, o poder moderador, exercido diretamente pelo imperador, que se sobrepunha aos demais poderes. E mais do que isso, essa Constituição de 1824, que vai ficar em vigor até 1889, né, foi elaborada por apenas 10 pessoas escolhidas pelo imperador. Então, não teve eleição, representava aí os interesses dele, né? Então, nós tínhamos os 3 poderes tradicionais, legislativo, executivo e judiciário, e o poder moderador, exercido diretamente pelo imperador. Na verdade, era um absolutismo disfarçado de parlamentarismo. Tá? Ó, o quarto poder está aqui. Né? Opa, deixei o telefone. Ó, o quarto poder está aqui. Quem podia votar? Só quem tivesse terra, fosse maior do que 25 anos e do sexo masculino. E, além disso, tinha que comprovar uma renda. Tá? 400 mil réis por ano se o cara quisesse se candidatar a deputado federal. E 800 mil réis por ano se ele quisesse se candidatar a senador. Lembrando que os senadores eram indicados pelo imperador. E só ele podia tirá-los do cargo. E que o cargo de senador tinha mandato vitalício. Você morria senador. Tá? Morria senador. É claro que jamais você iria desagradar quem te colocou lá, né? No caso aí, Dom Pedro. Então o cara se candidatava, e se fosse do agrado lá de Dom Pedro, quando um morria, ele colocava outro senador no lugar. Tá? Dizia-se na época que os ricos votavam e os muito ricos eram votados. E o povo? É o povo totalmente alijado desse processo, né? Essa Constituição de 1824 e o Estado brasileiro fazia com que, no máximo, 5 a 6% da população votasse. Tá? Bem, contra isso e também contra
o deslocamento do poder econômico do Nordeste para o Sudeste, a crise econômica prolongada, tivemos uma revolta contra Dom Pedro, né, que foi a Confederação do Equador, que ele sufocou com violência, inclusive fuzilando o Frei Caneca, o que gerou uma tremenda indignação no local. Tá? Dom Pedro passou a ser visto como um cara enforcando, né, não fuzilando, como um líder autoritário, como um líder que não estava aí à altura das necessidades do Brasil naquele momento. Tá? Então, primeiro o cerco ao Recife, depois, aqui foi fuzilamento mesmo, não foi enforcamento, não. Né? A morte do Frei Caneca por fuzil, também isso não interessa, né? Então, 16 pessoas envolvidas, acusadas e executadas, ó, entre elas o Frei Caneca. Tá? Nossa, você está voltando desse Frei Caneca é porque ele era muito querido, ele era muito gente fina. Era que nem, sei lá, matar o padre Lancelotti lá, que ajuda as pessoas em situação de rua, né? Então, inclusive, pessoal, para poder combater essa Confederação do Equador, o nosso querido Dom Pedro I teve que pedir empréstimo para a Inglaterra e contratar mercenários, porque nem exército nós tínhamos. E como é que nós íamos ganhar a Guerra da Cisplatina? Sem chance de novo. Nos endividamos de novo, perdemos muitos soldados e acabamos perdendo a província Cisplatina, que criou o Uruguai. A ideia, a princípio, dos uruguaios era se juntar com a Argentina, mas a Inglaterra não permitiu. A Inglaterra não permitiu, né? A Inglaterra decidiu criar um estado tampão ali, o Uruguai, para diminuir o atrito entre Brasil e Argentina. Né? Acabamos perdendo e criou-se o Uruguai. Nós teríamos acesso, se não tivéssemos perdido, ao Rio da Prata, nós teríamos carne de boa qualidade, lã, enfim, né? O Uruguai seria brasileiro, a província Cisplatina, que acabou virando a República Oriental do Uruguai. Uma humilhação para o Brasil, né? Uma humilhação para o Brasil. Perder território, ter a sua honra militar manchada, né? Já perdeu uma guerra com 3 anos de idade, o Brasil já perde a guerra, né? Ele se tornou independente em 22, em 25, já foi derrotado, né? Foi uma situação realmente vexaminosa, cuja responsabilidade por essa derrota militar cai todinha no colo de Dom Pedro, que quis ser o heróizão, foi lá, tomou um pau e teve que voltar para o Rio de Janeiro com o rabo entre as pernas. Diante desse conjunto de crises, não sobra opção para Dom Pedro a não ser abdicar, ou seja, a renunciar ao trono, tá? Renunciar ao trono. A gota d'água, a gota d'água é quando lá em Portugal morre Dom João VI. Então são várias crises, né? Economia, política, revoltas internas, várias crises. Essa crise militar. Quando Dom João VI morre, Dom Pedro, como eu disse, manda sua filha, Dona Maria da Glória, para se casar com Dom Miguel, irmão dele, que era tio dela. Então ia casar o tio com a sobrinha. Ela tinha 12 anos de idade, mais ou menos, a Dona Maria da Glória. Ia se casar com Dom Miguel. Ela iria ser regente lá em Portugal. E qual que era a ideia de Dom Pedro? Mandar em Portugal através da sua filha. E assim continuar, né, no trono. Tá? Continuar mandando, sem sair do Brasil, através de Dona Maria da Glória. Aí ela se casou por procuração com o próprio tio e foi para Portugal. Quando ela chegou em Portugal, quando ela desembarcou lá em Portugal, Dom Miguel, que deveria ser o marido dela, tio dela, mandou prendê-la num convento. Falou: você vai ser freira. E aí, então, assumiu como rei. É o golpe de Dom Miguel, o usurpador. Dom Miguel, o usurpador. Enquanto isso, aqui no Brasil, um opositor de Dom Pedro, o exaltado Líbero Badaró, foi assassinado em São Paulo. Dizem que, inclusive, ele, antes de morrer, pronunciou a frase:
morre um liberal, mas não morre a liberdade. E puseram a culpa em quem? Dom Pedro. Porque no jornal dele, o Líbero Badaró era jornalista, ele criticava violentamente Dom Pedro. Puseram a culpa em Dom Pedro. O povo ficou doido e começou a atacar as casas dos comerciantes portugueses no Rio de Janeiro e em São Paulo. Porque os portugueses, né, do Partido Português, o pessoal do Partido Português, estava incentivando Dom Pedro a se tornar rei de Portugal, a enfrentar o irmão dele, né? E o pessoal do Partido Brasileiro e do Partido Liberal Exaltado não aceitava isso. Eles então insuflaram o povo contra Dom Pedro. É a noite das garrafadas. Lá na Alemanha nazista tem a noite dos cristais, a noite dos longos punhais, né? E aqui nós temos a noite das garrafadas, em que a população enlouquecida invadia os bares, as tabernas, né, que pertenciam aos portugueses, bebiam o conteúdo das garrafas que encontravam lá e atacavam as garrafas na casa dos portugueses, que geralmente ficavam na parte de cima, né, dos bares. Tá? Quando Dom Pedro manda o exército para reprimir essas manifestações, o exército se junta aos manifestantes. Então, eu tenho elementos internos e externos se juntando. Não sobra opção para Dom Pedro a não ser renunciar. Renuncia em favor do seu filho, né? Dom Pedro de Alcântara, o então órfão da nação, a mãe dele já tinha morrido, com apenas 5 aninhos de idade, ele se torna a grande esperança do Brasil. No período em que ele estiver crescendo, o Brasil será governado pelos regentes, é a regência, até que aos 15 anos, no fenômeno aí chamado fenômeno histórico, golpe da maioridade, ele assume como Dom Pedro II e vai ficar no poder até 1889. Dom Pedro I vai embora para a Europa a bordo de um navio inglês, vai enfrentar o irmão, Dom Miguel, nas chamadas Guerras Liberais, vai derrotar o irmão e vai assumir o trono como Dom Pedro IV, lá de Portugal. Mas, de qualquer forma, quando ele abdica, né, e deixa o filho dele para ser criado pelo José Bonifácio de Andrade e Silva e pelo Martim Francisco de Andrade e Silva, né, e começa no Brasil as regências, acaba o primeiro reinado. Tá? E acaba também a aula 8. A aula 9, que já está no caderno 3, vai aparecer depois como as regências. Tá? Bem, vou pedir para vocês o resuminho dessa parte aí, né, do primeiro reinado. Bom, pessoal? Do texto teórico referente aí ao primeiro reinado. Tá? Tá lá no caderno 7. Tá lá no caderno 7. Espera um pouquinho só, gente. Deixa eu só pôr aqui uma coisinha para a gente ver direitinho a página. E tem aluno me mandando página a menos. E por mais imbecil que eu seja, eu sei o que tem na apostila, né? Então, ó, vamos ver bem bonitinho aqui qual é a página que é para vocês fazerem o resuminho para me mandar hoje até meio-dia e 20. Tá? Então é de história, caderno 3, caderno 2, desculpa, material, cadê ele? Material capa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui. Manual do professor. Tá aqui. Vamos ver a página. Ó, a aula sobre a parte teórica sobre o primeiro reinado, que eu gostaria que vocês mandassem para mim, começa na página, peraí, aula 8, né? Aula 8, aula 8, começa aqui, ó, pronto. Ah,
Carmen, Carmen, só um minutinho, pessoal. Carmen, agora não, filha, tá? Amanhã a gente compra. Acho que dá para sobreviver. Dá. Meu Deus do céu. São pessoas sem muita noção. Então, começa o resumo na página 281, tá? Página 281 e vai até a página 280 e 283. Então, um resuminho para mim, para mandar ainda hoje, da página 281 a 283, é o último resumo do bimestre, né? De história, que eu estou pedindo aí para vocês mandarem, da 281 a 283, tá bom? Aguardo vocês mandarem. Bom final de semana. Tchau, tchau.